Uma mente que se expande jamais pode tornar ao seu estado anterior. Hoje você terá acesso a um tipo de conhecimento fundamental para quem deseja prosperar. Prosperidade significa ter sucesso em tudo aquilo que se propõe a fazer. Jesus Cristo disse que tudo é possível ao que crê. Peça e lhe será dado, busque e encontrará, bate e a porta será aberta. Pediu e não recebeu porque pediu mal. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que são agitadas pelo vento e levadas de um lado para o outro. Se você duvida, você é inconstante em todos os seus caminhos. E nós já sabemos que para que alguém alcance êxito em qualquer coisa, esse alguém precisa de constância. Se você quer, por exemplo, melhorar fisicamente, você precisa ser constante no treino, você precisa ser constante na alimentação. Não adianta fazer um dia de dieta. Não adianta treinar uma vez. Presta atenção. Você precisa fazer o que tem que ser feito e para isso tem que ser alguém constante. O que você mais quer? A verdade é que você pode. Não poderia haver momento melhor que agora, nessas encruzilhadas da história, para você aprender a verdade a respeito de quem você é e de toda a sua capacidade. Você deve conhecer e vai aprender sobre o seu poder. Deus te deu poder. E vai aprender também como tratar de suas responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É importante aprender como administrar o ponto de equilíbrio dentro dos limites desses dois extremos, a fim de que você possa avançar pelas ocupações do mundo, descobrindo oportunidades onde a grande maioria encontra apenas portas fechadas. Este é um tempo de mudanças e revoluções. O antigo está dando lugar ao novo, a ignorância está cedendo lugar à verdade, e a espiritualidade está prestes a receber um novo significado. Aqueles que aprendem sobre sua grandeza, honram suas paixões e aceitam a responsabilidade pela sua própria felicidade adentrarão uma era dourada que minimizará qualquer outra época da história. Nunca houve um período mais excitante para se viver. Vou te contar uma história. Há não muito tempo atrás, nas profundezas do infinito, formou-se um conselho de exploradores destemidos, aventureiros tais como você, que haviam se entediado com a perfeição, a eternidade e o êxtase sem fim. Não importava o que quisessem, eles tinham. Caso quisessem mudar, eles conseguiam, e o que quisessem ser, eles se tornavam. Suas existências tinham se tornado monótonas. Concordaram que já não era mais o suficiente, algo deveria ser feito. Assim, decidiram inventar uma dimensão totalmente nova para sua realidade. Bem, novas dimensões, até para esses aventureiros, não costumam ser inventadas com frequência, então você pode imaginar a empolgação quando eles começaram a explorar a vastidão de novas possibilidades que repentinamente se descortinavam diante deles. E esta dimensão era especialmente excitante, pois tornou possível a anteriormente impensável habilidade de estar em apenas um lugar, sem estar em qualquer outro local ao mesmo tempo. Repare que lá, nas profundezas do infinito, o que havia era apenas o aqui e o agora, nada mais existia. Esses pobres exploradores nunca tiveram nenhum outro lugar para ir, pois eles já eram onipresentes. O que a nova dimensão deles fez foi permitir-lhes ofuscar sua consciência de todo o restante, o suficiente para que eles se focassem em estar num único algum lugar por vez. E agora que eles podiam criar lugares, descobriram que poderiam, cada um, elaborar padrões secretos entre suas regiões, a fim de desenvolver jogos e conduzir experimentos. Realmente, eles passaram a praticar isso com tamanha frequência que começaram a se referir a essa nova dimensão como a aventura do secreto padrão para a iluminação criativa, que é abreviado em inglês como Space, que significa espaço. O espaço se tornou a nossa fronteira, com inúmeras possibilidades para exploração, diversão e jogos. E talvez o fenômeno mais marcante sobre o espaço tenha sido a assombrosa descoberta de que ele poderia ser preenchido por seus pensamentos. Qualquer que fosse o foco e a concentração deles dentro de seu espaço, se tornariam densos e apareceriam solidificados. Eles descobriram que poderiam pensar grande ou pequeno, vermelho ou azul, duro ou macio,
qualquer coisa que imaginassem, e seus pensamentos se tornariam a mesma coisa no espaço. Esses aventureiros descobriram que seus pensamentos poderiam ser projetados em seu próprio espaço, onde apareceriam como objetos, e rapidamente compreenderam que poderiam manifestar qualquer pensamento previamente existente em forma de realidade, e sem demora, até mesmo porque o tempo ainda não havia sido inventado. A criatividade pairava conforme eles praticavam. Primeiro criando as estrelas, os planetas e também as montanhas e oceanos. Tudo com o que eles sonhavam, ganhava vida, por meio de uma explosão de luzes, cores e sons, que estendiam suas imaginações até os limites extremos de seu espaço. Tudo era incrivelmente excitante, exceto que, bem no seu íntimo, eles sabiam que algo estava faltando. Tão espetaculares quanto eram seus novos mundos, eles próprios, os criadores de tudo, continuavam do lado de fora, somente observando. Os aventureiros começaram a ponderar como eles poderiam se tornar parte dos mundos misteriosos, encantadores e imateriais que eles haviam criado. Eles se perguntaram: se a nossa matéria está simplesmente ocupando espaço, e em nossos íntimos nós sabemos que ainda estamos, na verdade, em todos os lugares ao mesmo instante, poderíamos talvez existir no mesmo espaço que contém nossa matéria? Bem, é claro que eles podiam. E assim que pensaram nisso, aconteceu. Eles estabeleceram residência dentro de sua matéria, como se houvesse um lugar ofuscando a consciência deles sobre qualquer outra coisa. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, logo em seguida, um novo jogo chamado Esconde-Esconde foi inventado. E como se pode prever, os aventureiros se apressaram. Se esconderam dentro de suas criações, onde eles não poderiam ser encontrados. Ficaram escondidos sob a matéria animada no agora. Pois o agora ainda era tudo o que havia, já que o tempo ainda não tinha sido inventado. E de agora em diante referiam-se a si mesmos como humanos. Era uma grande ideia, essa de se esconder sob a matéria, tão boa na verdade que ninguém nunca foi encontrado. Então, apesar de sua alegria em ter descoberto um novo jogo para brincar, eles não tinham mais conhecimento das descobertas uns dos outros, um problema enorme. Isso gerou um chamado para sair, pela necessidade de localizar uns aos outros na existência material. Assim, finalmente, nascia o tempo. Time, trace one another in material existence. Significando localizar uns aos outros na existência material. Os jogos foram retomados, reuniões foram planejadas e a diversão começava de verdade. Quer dizer, até que todos tivessem estado lá, e feito aquilo o suficiente. Outra ideia era necessária, e dados os registros dos caminhos dos aventureiros, não demoraria muito a surgir uma. E se, pensaram eles, todos nós nos lançássemos juntos, em forma de humano, no mesmo espaço, e exatamente no mesmo tempo? Nossa! Tal ideia era tão monumental, tão profunda, tão colossal que lançou uma explosão estrondosa por toda a criação, e foi desde então, comparada à invenção da luz. Eles eram aventureiros criativos em uma missão: obter tanta diversão quanto fosse possível imaginar. E você sabe que eles foram extremamente bem-sucedidos em sua finalidade, embora tenham se deparado com alguns empecilhos que ainda precisam ser resolvidos. Por exemplo, tendo inventado o tempo, eles gastaram tanto desse tempo brincando como uma criação em meio a outras criações que começaram a se perder. Durante seus intermináveis jogos de esconde-esconde, eles ficaram como humano durante tanto tempo, sem querer ser encontrados, que em verdade, começaram a esquecer que eles também eram tudo mais no mesmo instante. Começaram a esquecer até que eram aventureiros, e quanto mais o tempo avançava, eles entravam num transe cada vez mais profundo. De fato, eles se deixaram levar tanto que começaram a se sentir sem escapatória dentro de seus corpos, e indefesos entre suas criações. Já não percebiam que eles próprios eram os artesãos dos objetos e eventos de suas vidas, por meio de seus pensamentos, embora isso não tivesse mudado. Em vez disso, viam essas coisas como algo contra o que tinham de lutar.
Infelizmente, um resultado direto de tal ingenuidade levou-os ao seu primeiro sentimento de medo. Um medo que era sentido toda vez que falhavam ao experimentar a realidade atual perante eles. Algo assustador, que eles logo descobriram. Nem um pouco divertido. E pior, um aglomerado de emoções negativas brotou à vida com cada equívoco. Nunca, em nenhuma realidade, seres tão nobres haviam mergulhado em tamanho desespero. Terror, raiva, tristeza e culpa estavam fora de controle. Era uma cópia atrás da outra, até que, aos poucos, eles deram início a uma grande cura. Foi uma cura transpirada internamente. A vida servindo a própria vida. Talvez possamos dizer: um milagre. Os aventureiros estavam aprendendo com suas emoções. Por exemplo, se o medo é motivado pelo fracasso em experimentar a realidade verdadeira perante você, então, ao menos, isso servirá como um aviso inconfundível para aquele que está fazendo o que é temível, de que seu pensamento se desviou da verdade. E havia notícias muito melhores a respeito dessas emoções. Confirmou-se que elas também poderiam ser interessantes e confusas, divertidas e bobas, até mesmo selvagens e insanas. E foram suas passagens por todas as emoções, felizes e tristes, que trouxe aos ilustres algo que conhecemos como paz interna. Controlada por alguns poucos, por necessitar de uma compreensão profunda da perfeição que existe em tudo, em todo momento, em todo lugar e em todos, não importando o que. Agora, nos dias atuais, todas as formas de consciência, de todos os lugares já imaginados, já escutaram sobre espaço, tempo e sobre os brilhantes aventureiros que criaram tudo isso. E aqueles que fizeram uma visita para dar uma olhada nesse canto da criação, ficaram tão impressionados com o que encontraram que se mudaram para sempre. Não foi apenas o esplendor dos planetas, nem a vida intensa que os atraíram, nem mesmo os pensamentos arrojados e ultrajantes que continuam perpetuando a admiração dos visitantes. Observadores são deixados sem fala, e simplesmente humilhados pelos poucos que retornaram da aventura. Aqueles aventureiros que de fato encontraram a si mesmos. Estes são os ilustres, cuja radiação brilhante e iluminação divina refletem uma compreensão arraigada no conhecimento inabalável de que todas as coisas e todos os eventos nasceram do pensamento, que no tempo e no espaço tudo é bom, e que tudo, em todo lugar, sempre é um. Apenas ao se perderem e servirem suas ilusões, esses aventureiros puderam ser levados pelas emoções, por seus desejos ardentes, para recuperar e a conhecer as profundezas de suas próprias divindades. Ao compreender verdadeiramente suas realidades, eles se tornaram a inspiração e o ideal para todos seguirem. Tendo acabado de compartilhar tudo isso, é até surpreendente para nós, saber que muitos outros não tenham se juntado às posições de ilustres. Pelo menos para nós, parece vergonhoso que tamanha energia inesgotável e genialidade criativa sejam tão completamente negligenciados. Se eles pudessem apenas por um instante, e eu lhe garanto, eles podem, vislumbrar suas realidades superiores e se enxergar como os gladiadores oniscientes, ilimitados e amantes da diversão que sempre foram, isso alteraria tudo radicalmente. Não que eles devam retornar. Apenas achamos que eles poderiam ter um melhor tempo, digamos, se lembrados que eles mesmos são os criadores. Você não acha? Aliás, tiramos o tampo da sua pequena charada, você foi encontrado. Vocês não sabem que são deuses, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Salmos 82.